Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Luiz Lenin e eu vou fazer uma introdução sobre a citogenética e doença de Chagas, principalmente para aqueles alunos que não passaram pela disciplina nem de parasitologia nem de citogenética. Então, para assistir o vídeo do depoimento do Caio, é interessante, né, essa abordagem inicial para vocês conseguirem compreender. Eu trabalhei bastante com citogenética no meu mestrado e doutorado, que eu fiz lá pela Unesp de São José do Rio Preto. Então, como combinado, vou fazer esse introdutório para auxiliá-los aí a entender mais, né, profundamente as palavras que ele diz lá na palestra dele, justamente porque tem alunos que estão ou no primeiro período ou não passaram por essas disciplinas ainda, certo? Então a doença de Chagas é uma doença que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é esse parasita. Tá? Ele está presente no homem na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que ele entra na nossa corrente sanguínea, pela picada do triatoma, que é o inseto que vai transmitir a doença de Chagas, ele vai parar em algumas células, por exemplo, a cardíaca, e ele vai causar lesões. Né? Então, no coração, ele leva a insuficiência cardíaca, por exemplo, um inchaço desse coração. Ou no intestino também, né? Ele pode parar no intestino e causar aí alguns problemas é, neste órgão, certo? Então, o que eu tenho que saber? Que a doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é este parasita que vocês estão vendo aqui, tá? E que ele é transmitido pelo inseto, que é popularmente chamado de barbeiro, do gênero Triatoma, são os triatomíneos. Essa, né, é a carinha aqui do inseto, do barbeiro, que transmite a doença de Chagas. A gente sabe que da subfamília Triatomini existem 137 espécies conhecidas, né, das quais 48 foram identificadas no Brasil e 30 foram capturadas em ambiente domiciliar. O que é isso? Né? Que essa informação traz para a gente de importante? Que quando eu localizo um barbeiro dentro de uma residência, né, e possivelmente eu posso ter aí uma endemia de doença de Chagas nessa região, certo? Já que eles são capazes de transmitir essa doença e são importantes no ciclo dessa doença que a gente vai ver no próximo slide. Então, eu tenho várias espécies de triatomíneos. Né? Então, as espécies mais comuns são Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Panstrongylus megistros, Triatoma pseudomaculata e Triatoma sordida. Né? E tem várias outras. Todos eles possuem a aparência semelhante a essa. Né? E aí, somente um biólogo especializado em identificação de triatomíneos que consegue diferenciá-los, né? Qual é a espécie que foi capturada. E isso é muito interessante do ponto de vista epidemiológico, porque a gente saber qual espécie está transmitindo essa doença naquela região faz com que a gente possa lançar mão de métodos para controlar essa espécie. Então, eu já sei que o parasita ele tem uma fase do ciclo neste inseto e que este inseto também é importante para a gente poder planejar medidas e ações contra essa doença. Qual é o ciclo? Né? Ele falou bastante sobre formas do parasita. Então, no homem, né, a partir do momento que um inseto barbeiro contaminado pica o homem, ele vai transmitir o parasita, certo? Só que ele transmite esse parasita não pela picada, e sim pelas fezes. Então, a partir do momento que ele pica, ao ele fazer a hematofagia, ao ele se alimentar do sangue, ele vai defecar no local. E aí, quando a pessoa coça, as fezes contaminadas, ela vai passar pelo aquele buraquinho que ele fez, ou se a pessoa coçar, né, se contaminar o dedo com as fezes, coçar o olho, levar a mão na boca, esse parasita ele consegue penetrar por mucosas também. Lá no homem, ele vai para a célula e ele vai ter uma fase do ciclo que ele vai desenvolver lá. Então, ele vai se transformar numa forma que a gente chama de amastigota, que é quando o parasita ele não tem, por exemplo, aqui o flagelo de locomoção. Estão vendo? E aí o que acontece? É que ele vai se desenvolver, né, se multiplicar, e a partir do momento que ele se multiplica, ele vai evoluir para a forma tripomastigota, que é a forma
contaminante e circulante aí na corrente sanguínea. Essa forma tripomastigota, quando ela cai na corrente sanguínea, como vocês viram na imagem anterior, ela fica circulando no sangue. A partir do momento que um inseto que não está contaminado pica uma pessoa contaminada, ele vai ingerir junto com o sangue essa forma tripomastigota. E aí é onde desenvolve uma fase dentro do inseto, né? E aí lá no inseto esse tripomastigota se transforma em epimastigota, que é uma forma um pouquinho diferente do tripomastigota, né, com poucas diferenças. Essa forma ela vai conseguir se multiplicar dentro do inseto e aí ela vai evoluir para tripomastigota, que fica ali dentro do tubo digestivo do inseto, certo? E aí esse inseto passa a estar contaminado então. Ao picar outra pessoa, ele transmite então essa forma do parasita para essa pessoa que não está contaminada e aí o ciclo da doença continua, certo? Então, sobre essas formas que o Caio vai comentar um pouco na palestra dele, né, a palestra em forma de depoimento que ele vai fazer a seguir. E aí a gente trabalha com citogenética, tanto eu quanto o Caio, nós trabalhamos com citogenética. O Caio, ele trabalha no laboratório com uma parceria com a professora doutora Maria Tercília, lá na Unesp, e eu trabalhei também com heterópteras, só que os heterópteras que eu trabalhei não são os vetores da doença de Chagas, né? Então o laboratório do Caio é específico em triatomíneos, né, em heterópteras que transmitem a doença de Chagas, e os heterópteras que eu trabalhei são outros, por exemplo, um heteróptera que vive na superfície de lagos, né, de pequenos rios, e aí o meu foco foi para esse lado. Mas nós dois somos citogeneticistas, então nós trabalhamos com a citogenética. O que é a citogenética? A citogenética, a gente observa os cromossomos, né, que é a parte das características herdáveis, o gene, na célula. Então a gente visualiza o cromossomo dentro de uma célula. Isso é a citogenética. E aí a gente vai conseguir ver o cromossomo, a morfologia, o número de cromossomos que existe dentro de cada espécie que a gente está trabalhando. Então olha que legal. A metáfase, ela é a fase que todo citogeneticista quer encontrar. Então, por quê? Porque nessa fase os cromossomos eles estão no maior grau de condensamento, eles estão muito condensados. E aí possibilita a gente a contar esses cromossomos, né, como a gente está vendo nessa imagem aqui. É a fase também que eles estão reunidos na placa metafásica, aqui mais para o meio da célula, porque agora as fibras do fuso vão se ligar nesse cromossomo, nos cromossomos, para puxar ele um para cada lado, para dar sequência a outra fase, que é a anáfase, certo? E posteriormente a telófase. Mas, para nós, o ideal é observar a metáfase justamente para fazer a contagem desses cromossomos. E aí, quando a gente consegue observar o cromossomo, a gente consegue, por algumas técnicas, diferenciar duas regiões. Uma região chamada de eucromatina e outra de heterocromatina. O que é essa região? Para nós que estamos visualizando, a gente consegue identificar que a eucromatina é uma região que ela está descondensada, certo? Aqui ela está descondensada, ela está mais aberta. E a heterocromatina é uma região mais condensada. Olha aqui. É uma região onde os genes desse cromossomo eles estão bem pertinho um do outro. Então o que acontece? Na parte funcional dessas duas situações que ocorrem no cromossomo, a diferença é que na heterocromatina, esses genes que estão presentes aqui, eles não transcrevem, porque todo gene que a gente tem, né, ele vai transcrever proteína. E nós temos alguns genes que estão presentes que eles não transcrevem nada, justamente porque nessa fase, olha aqui, eles estão bem condensados, bem pertinho do outro, então não tem como ler, né, esses genes. E aí eles estão, então, como se tivessem inativados. E a eucromatina são essa parte do cromossomo que ela está mais espaçada uma da outra. E esses genes eles estão transcrevendo. Nessa situação aqui, esses genes estão produzindo então proteínas que vão ser essenciais para a divisão celular. Tá? Então, funcionalmente é isso. Mas ao observar o cromossomo, essas regiões elas também me ajudam a identificar esses cromossomos, como eu vou mostrar para vocês agora nessa imagem.
Por exemplo, a coloração de banda G, que vai ser comentada no vídeo, ela vai então me dar essas regiões. Perceba que a região que está mais clarinha, como eu tenho aqui, ó, essa região mais clara, ela é a região de eukromatina. Então são os genes que estão ativos. E as regiões mais escuras, como eu tenho aqui ou aqui, por exemplo, ó, são regiões de heterocromatina. Então são regiões onde os genes estão inativados pela condensação desse cromossomo, tá? Dessa região cromossômica. E aí me permite, então, quando eu faço a coloração, eu visualizar o cromossomo e eu dividir eles, né, separando quem que é quem ali, para eu montar o cariótipo. Isso é um cariótipo. Olha que legal, esse cariótipo é um cariótipo humano, certo? Apesar de a gente focar na palestra em insetos, esse é um cariótipo humano. E essa técnica de banda G, ela também é utilizada em humanos, e inclusive ela serve para a gente separar os cromossomos para ver se tem alguma coisa de errado. Então aqui eu consigo saber que este cariótipo é de um homem, tá? Porque eu tenho cromossomo Y, e que é uma pessoa que tem síndrome de Down, porque eu tenho 3 cromossomos 21. Olha que legal essa técnica, tá? Ela pode ser aplicada também, então, para a gente poder estudar os vetores da doença de Chagas, os insetos, para eu descobrir qual espécie é. Outra técnica que é muito interessante, essa eu gosto muito, porque é uma técnica que eu trabalhei durante anos, ela é chamada de orceína. Essa técnica ela vai corar os cromossomos de forma uniforme, não dá para ver os padrões de hétero e eucromatina, porém eu consigo contar quantos cromossomos eu tenho. Essa espécie é uma espécie que eu trabalhei, chamada Martarega brasiliensis. Ela está publicada num artigo, né, que eu fiz no meu mestrado, e eu consigo contar esses cromossomos e eu consigo identificar o cariótipo dessa espécie, tá? Então a orceína é um corante muito vermelho, olha aqui a cor deste corante. Quando eu coloco ele na célula, ele vai impregnar os cromossomos dessa forma. E aí eu consigo levar para o microscópio e observar, tá? Também muito importante. O grupo do Caio, por exemplo, ele identifica várias espécies de triatomínio, que são os vetores da doença de Chagas, por essa técnica. E aí a gente consegue saber, por exemplo, padrões de migração, para onde esse inseto está indo aqui no Brasil, para onde essa população está se locomovendo. Outra técnica que é mencionada é a azuditoloidina, mas uma técnica que é um corante também, bem azul nesse caso. E quando a gente coloca ele em contato com a célula, ele dá esse padrão de coloração roxa. Olha que legal. E aí eu também consigo observar cromossomos numa célula. E contá-los também e observar o que está acontecendo ali naquela espécie. Então, a gente imagina às vezes que técnicas que a gente aprende na faculdade está tão distante da gente e não está. Né? Uma faculdade tão perto, uma universidade na verdade, né, tão perto da gente, que é a Unesp, ali em São José do Rio Preto, tem grupos de pesquisa que trabalham somente com isso. E outra técnica, que é uma das mais interessantes, ela é a bambambam do momento, né? É uma técnica chamada de FISH, que é a hibridização in situ fluorescente. Então, nessa técnica, eu faço, né, eu monto uma sonda, eu pego um pedacinho de DNA, eu marco ele com um corante, que quando eu levo para o microscópio, ele vai apresentar fluorescência, né? Ele vai brilhar. E aí eu consigo ver aquilo que eu quero. E eu posso montar a sonda do que eu quiser. Por exemplo, aqui eu tenho sondas teloméricas, centroméricas, desculpa. Então, nesse caso, eu estou marcando o centrômero dos cromossomos. Quando eu coloco essa sonda numa metáfase, ela vai se ligar à região que eu quero observar e essa região acende de uma cor, por exemplo, aqui em amarelo. Tá? E o resto do cromossomo ficou marcado em vermelhinho. Olha que legal, tá? E aí eu consigo observar também os cromossomos. Eu posso fazer sondas para a região que eu quiser. Então, essa é mais uma técnica que é utilizada ali. Bom, então eu espero ter ajudado nessa palestra introdutória aí para vocês poderem assistir a palestra do Caio e entenderem um pouquinho sobre o trabalho dele, que é muito interessante. Inclusive ele deixou aberta as portas aí da Unesp para quem se formar e quiser entrar em contato com a equipe dele para poder dar sequência aos estudos acadêmicos, certo? Então, boa palestra a todos e até mais.